Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do nosso canal. Eu sou Vinícius Assad, engenheiro eletricista, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre eletrodutos. Quais são os tipos e como usá-los no seu projeto elétrico. E talvez você deve conhecer eles também como conduíte, mangueira ou eletroduto. São os três nomes aí conhecidos no mercado, né? Por profissionais, tanto dos construtores até as lojas de material de construção. Então depois você me diz aí nos comentários como que a sua região, a sua localidade chama os eletrodutos, para eu ficar sabendo. E quais são as três principais características, né, do eletroduto? A primeira delas é que o eletroduto é o primeiro item do projeto elétrico a ser instalado. Então a primeira coisa que será executada no projeto elétrico são as caixinhas, né, com os eletrodutos. Depois ele foi feito para proteger a instalação elétrica e para facilitar a passagem da fiação por dentro da alvenaria. Dito isso, nós temos alguns tipos de eletroduto e cada um tem o seu uso específico, né, ou o seu melhor uso. Então, nos eletrodutos flexíveis, nós temos aí dois tipos principais: o leve, que é esse amarelo, que você está acostumado a ver nas obras, a executar, a projetar com ele, que a gente utiliza principalmente em paredes e no teto para fazer a distribuição dos circuitos elétricos. E temos também o PAD, ou pesado, que ele também é flexível, só que ele tem uma usabilidade melhor no chão, para piso. Se você tentar passar o amarelo no piso, as chances de, na hora que bater o contrapiso, você perder esse eletroduto ou para o esmagamento ou para o entupimento são muito altas. Já se você usar o eletroduto pesado, você não vai ter esse problema. Se você tiver a oportunidade de ir no material de construção, se você ainda não conseguiu participar da execução de algum projeto seu ou de alguma obra, vale fazer a visita em alguns materiais de construção apenas para olhar os equipamentos e os materiais que são usados na obra. Então, se você pegar esse pesado e tentar amassar ele com a mão, você vai ver que é muito, muito difícil conseguir fazer isso. Já esse amarelo não. Quando você aperta, facilmente você amassa ele. E aqui nós temos desde a marca A até a marca B, cada uma com seu nível de qualidade. Pode ser que tenha um desse flexível amarelo mais resistente, de uma marca melhor, mas ainda assim ele sofre o esmagamento. Já esse PAD é preparado para isso. Inclusive, por ele ser um pouco maior, pelo menos aqui na minha região, eu não tenho disponível nas lojas de material de construção e material elétrico eletrodutos desse modelo, do tamanho de 3 quartos, por exemplo, é sempre de, aqui na minha região, é sempre de um e um quarto para cima, então é um pouco difícil passar a sonda por eles, porque como eles têm um diâmetro maior, a sonda embola e vai dando volta dentro dele. E é por esse motivo, se você já percebeu, ele vem com uma cordinha dentro, que é a sonda dele. Essa cordinha ela geralmente vem com a sobra, mas devido aos seccionamentos que a gente faz nele, ele fica menor e a corda fica esticada. Então, muito cuidado se você pegar a execução, não deixe essa corda escapulir e ir para dentro dele, porque senão você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para passar a sua fiação. Às vezes, dependendo da fiação, é até melhor passar sem sonda. Você junta ali todos os fios, une, né, todos os fios com fita isolante e passa eles, que às vezes é mais prático do que passar a sonda. Depois nós temos os eletrodutos rígidos, tanto de PVC quanto metálico. Os dois, o de PVC, ele tem uma aplicação também para uso no solo, e aí vai variar, vai depender do tipo de solo que você vai estar envelopando esse eletroduto, né, ou enterrando ele. Eu gosto muito de usar o flexível pela mobilidade e praticidade dele, mas em algumas situações, dependendo, é melhor usar o rígido para poder ter uma segurança mecânica e melhor, né? Mas a principal função dele é para fazer os padrões de entrada, tanto de unidades consumidoras do grupo B, como subestações de unidades consumidoras do grupo A.
Então a gente pode usar esse eletroduto, é o preto. É o preto que está ali ligando ao medidor e subindo, né, pelo poste de apoio para pegar o ramal de entrada. Então, tanto a gente pode usar o rígido de PVC aqui, como o metálico. Ele também serve para fazer essa ligação. O metálico ele tem um uso maior quando a gente vai fazer uma entrada subterrânea para edificação. Quando o ramal de entrada ele está vindo pelo poste da concessionária, aí sim a gente usa sempre o eletroduto rígido metálico. Ele vai vir amarrado, né, com a cinta ou com arame, vai pegar no subterrâneo, e do subterrâneo ou você segue com o rígido ou com o flexível. Eu sempre priorizo o flexível nos meus projetos, mas lembrando sempre que sendo o flexível ou o rígido, você tem que envelopar. E aí você tem que seguir as normas da sua concessionária para envelopar ele até o seu medidor. Porém, de uns tempos para cá, tá na moda, tá, é uma tendência, um novo tipo de instalação que está utilizando muito os eletrodutos metálicos rígidos, que a gente chama de instalação industrial, né? Uma instalação residencial industrial. E nada mais é do que fazer a instalação elétrica e pluvial, mas é mais comum a elétrica, toda aparente com os eletrodutos metálicos. Então fica assim. Eu particularmente gosto muito dessa arquitetura, eu acho bem legal. Já projetei residências de alto padrão assim, com eletrocalhas e eletrodutos rígidos aparentes, eu acho bem legal. Então é um eletroduto que antes era utilizado principalmente na indústria, devido a ser metálico e ter algumas proteções a mais, né? Alguns têm proteção até anti-explosão, atendendo algumas normas aí para trabalhar em locais de risco, que foi trazido para residências, que eu particularmente, mais uma vez, achei bem bacana a ideia. Depois nós temos as canaletas, aquelas de PVC, que a gente usa, e aqui existem vários modelos, desde o mais simplesinho, que é esse que eu coloquei aqui na foto para você, como os mais modernos, profissionais, que praticamente ficam parecendo o rodapé ou um detalhe da parede, que é esse da figura. Ele é bem utilizado aonde? Principalmente em instalações que mudam, né, de tipo de instalação o tempo inteiro, e não vale a pena, não vale o custo-benefício de quebrar as paredes e passar a fiação, tudo de novo, redividir circuitos o tempo todo. Onde isso é muito comum? Principalmente em edificações que são alugadas ou têm uso para serviços públicos, de estados, prefeituras, porque são locais, edificações alugadas, que passam por essas modificações e ficam alugados por pouco tempo. Então não é vantajoso fazer a reforma, né? Quebrar a parede, passar eletroduto de novo, redividir circuito. É muito mais vantajoso usar as canaletas. Então assim, para várias instalações onde a gente precisa fazer a instalação aparente, provisória, ou para evitar a obra em si, a canaleta é o mais indicado. Não acho que você vá chegar a usar em projetos essa canaleta, a não ser que seja desse tipo, dessa figura, que é uma canaleta mais profissional, que seja um escritório ou um setor comercial onde a instalação aparente seja exigida. Aí sim, eu acho que essa canaleta é muito mais prática e fácil de instalar e dar manutenção do que a instalação aparente por eletroduto rígido, daquele cinza, né, ou até mesmo do preto, porque aqui é só eu rasgar a canaleta e instalar a tomada, né, tirar a tampa, substituir. Já no eletroduto aparente rígido, eu vou ter que serrar, fazer rosca, colocar a caixinha de passagem, fazer emenda. Então aqui é muito mais prático. Nesse quesito, aí sim vale estudar no mercado as opções de canaleta e indicar para o cliente esse tipo de produto na hora de fazer o projeto, já pensando na execução. Temos também as eletrocalhas, assim como os eletrodutos rígidos metálicos. Ela é muito utilizada em indústrias, supermercados, shoppings, grandes salas comerciais, galpões, tudo onde o custo-benefício de passar eletroduto embutido na alvenaria não vale a pena. Então, inclusive, as maiores lojas de shoppings hoje em dia já nem fazem mais o forro, né?
elas deixam aparente tudo a instalação com as eletrocalhas. Vários supermercados fazem desse tipo. Shoppings nos pisos subterrâneos de garagem não usam forro, né? Deixam lá a eletrocalha com a fiação passando, porque é mais prático e mais fácil de dar manutenção. Esse tipo de eletroduto também está sendo trazido para as residências, para os projetos de residências. Então, esse projeto em especial que eu estou falando que eu já fiz, eu usei eletrocalhas com eletrodutos metálicos aparentes para fazer o estilo industrial na residência. Ficou bem legal e acho que vai ter um uso cada vez mais frequente fora da indústria e fora de grandes edificações. Mas basicamente a grande vantagem dela é não precisar embutir eletrodutos, né, e conseguir transportar uma grande quantidade de cabos dentro dela. Tá aí, também é usado para lojas, né, shoppings, como eu disse, supermercados. E esse é um exemplo de um shopping que utiliza, né, as eletrocalhas. Agora, lógico que cada eletroduto desse, ele obedece, ele é específico para o uso de algum método de instalação. Então, dependendo do método que você quer instalar, dependendo do método que você vai utilizar para instalar os eletrodutos, algum deles vai respeitar os critérios necessários. Não vou usar, por exemplo, o método B2, que são os eletrodutos embutidos em alvenaria circular, uma canaleta, uma eletrocalha. Muito menos uma canaleta de PVC, porque eu sei que vai dar problema. Então, cada tipo de eletroduto respeita os critérios e a necessidade de um método. Então, quando você estiver fazendo o seu projeto elétrico, você vai definir um método de instalação e a partir do método de instalação você vai ter a sua variedade, né, de eletrodutos para escolher. E lógico, você também tem as tabelinhas lá que você já conhece, que você vai saber exatamente qual é a capacidade, né, de cabos, de condutores que irão caber dentro daquele eletroduto. E é também na NBR que você vai ver lá que a gente só pode ocupar 40% do eletroduto. E aqui nós temos dois principais motivos. O primeiro é para manter a temperatura dentro desse eletroduto, principalmente embutido. Então, se a gente ocupar ele todo, a gente pode ter um aquecimento. Então, esse espaço que sobra, essa massa de ar que sobra ali dentro é para manter a temperatura. Também para facilitar a passagem dos cabos nesse eletroduto. Agora eu vou dar uma opinião minha, do Vinícius. Você pode concordar ou não. Inclusive, se você quiser comentar aqui nesse vídeo, se você concorda ou não com a minha opinião, não tem problema nenhum. A gente pode discutir de forma saudável. A minha opinião é a seguinte: se você observar na norma, ela não cita, ela é antiga. Eu sou um dos que acredita que a norma precisa passar por uma revisão, uma atualização o quanto antes. Ela sempre lida com o cabo rígido. Então eu acredito que esses 40% além da temperatura foi para facilitar naquela época a passagem dos cabos rígidos. Que na verdade é muito difícil de passar os cabos rígidos. Não sei se você já teve oportunidade. Eu já tive a oportunidade de fazer o contrário, de atualizar uma instalação elétrica e retirar os cabos rígidos para passar os cabos novos e redistribuir os circuitos. E é muito, muito, muito difícil, muito mesmo. Mesmo que sejam 2 ou 3 cabos de 2,5 milímetro quadrado, do rígido é praticamente impossível. Você não consegue puxar tudo de uma vez, tem que puxar um de cada vez, ainda correndo o risco dele fazer uma ponta, né, um gancho e sair rasgando o eletroduto. É bem complicado. Eu hoje, nos meus projetos, me permito ocupar até 50% do eletroduto, levando em consideração que eu não uso o fio rígido, uso o fio flexível, e também a tecnologia hoje dos fios são melhores do que daquela época. O isolamento, ele é muito melhor, o isolamento de PVC dos fios é muito melhor do que daquela época. Então hoje eu me permito ocupar até 50%. E depois você me diz aí se você pensa da mesma forma ou não. Fora isso tudo, tem umas vantagens que grandes edificações escolhem para poder usar eletrocalhas, além da facilidade, é que devido a estar ao ar livre, né, a troca de calor ali, a troca de temperatura entre o cabo e o ambiente é maior. Então esses cabos eles suportam mais corrente do que os cabos embutidos em alvenaria. Então você vai observar nas tabelinhas lá dos livros. Acho que todo mundo estudou o livro do Mamed, né?
Então, o livro de uma média ou na norma, você vai observar nas tabelinhas de eletroduto que permitem uma troca maior de calor, então os cabos suportam mais corrente. Da mesma forma que o tipo de isolamento dos cabos também interfere na capacidade de corrente deles. Então, se eu tenho um cabo com isolamento de PVC, ele vai suportar menos corrente, uma temperatura menor do que um cabo com isolamento XLPE, por exemplo. Mas esse não é o assunto dessa aula, nós estamos falando aqui só de eletrodutos e não de cabos. Bom, e aí depois que você definiu o seu método, qual tipo de eletroduto você vai utilizar, você vai abrir a sua planilhinha no Excel e vai calcular, de acordo com a quantidade de condutores que vai passar ali, o fator de temperatura, o fator de agrupamento, e vai chegar no valor de eletroduto para poder utilizar no seu projeto. E aí aqui você tem dois caminhos, e apenas dois. Fazer a sua planilha no Excel e fazer essas contas na mão em todo o seu projeto elétrico, assim como a Nazaré faz, ou ter um software, ter uma forma de te auxiliar a fazer o projeto elétrico de uma forma melhor e mais profissional. Aqui você pode usar vários softwares, né? Tem o AutoCAD, tem o ProElétrica, tem o Revit, tem o Q Elétrico. Eu particularmente já testei quase todos e hoje o que eu uso, que está anos-luz na frente deles, é o Q Elétrico. E o grande concorrente assim dele deve ser o Revit. Mas o que alguns profissionais não entendem quando eu falo isso é que o Revit, ele é um software de modelagem. Então ele é perfeito para os profissionais da arquitetura, porque eles vão modelar a edificação. Só que eles precisam dos projetos estrutural, do elétrico, de instalações, né? Que vão ser compatibilizados com o Revit e vão aparecer lá. Na ausência de profissionais que fazem um projeto elétrico, eles modelam também a instalação elétrica, colocando as caixinhas, tudo mais, passando eletroduto, mas esses softwares não têm a capacidade de fazer o projeto. E eu vou te mostrar. Aqui é um exemplo do que é elétrico, por exemplo, eu começo com todos os meus eletrodutos em 3/4. Eu não perco mais aquele tempo, eu não gasto mais a minha energia na tabela do Excel, calculando o fator de agrupamento, calculando o fator de temperatura, calculando eletroduto para colocar trecho por trecho do meu projeto elétrico. Eu coloco tudo eletroduto de 3/4, posiciono minhas peças elétricas, dimensiono os meus circuitos. Lá na frente, quando eu vou processar o projeto, ele vai me avisar. Daí, se eu coloquei um eletroduto menor, por exemplo, um de 0,5 polegada, ele vai me avisar com esse triângulo vermelho. Então, se eu colocar o mouse ali em cima, vai aparecer eletroduto com diâmetro inferior ao calculado. Beleza, eu vou e altero para um de 1 polegada. Aí ele vai me mostrar um triângulo amarelo, dizendo que é eletroduto com diâmetro superior ao calculado. E aqui não teria problema. Se eu quisesse deixar o eletroduto de 1 polegada, eu poderia deixar. Porque o triângulo amarelo é uma advertência, não é um erro. Já o triângulo vermelho é um erro. É um erro e o software não permite que eu cometa erros. Então aqui, olha só, eu queimei uma fase braçal, que eu não preciso ter, e sobra tempo para mim para fazer o projeto, gerar mais pranchas, fazer outras coisas que não seja braçal. E aí eu altero para 3/4 e aqui eu já programei o projeto para eletrodutos de 3/4 e cabos de 1/2 não precisar mostrar essa informação. Essa informação já vai como nota na minha prancha para poder limpar o projeto. Então olha que facilidade. Eu tenho certeza que os outros softwares não têm capacidade de fazer isso. Mais uma vez, você pode usar o software que você quiser. Eu estou aqui te mostrando o que tem de mais moderno no mercado, o que faz a diferença para mim nos meus projetos elétricos, o que me faz faturar muito mais dinheiro por mês, conseguindo pegar muito mais projetos, entregando num tempo muito melhor e sem perder qualidade, muito pelo contrário, ganhando muito mais qualidade e reconhecimento. Então eu não preciso perder tempo dimensionando eletroduto. Por isso, eu trouxe aqui para você hoje 5 dicas para você usar os eletrodutos da forma correta no seu projeto elétrico. E a primeira delas é primordial para qualquer projeto elétrico, para qualquer projeto, independente da disciplina. É fazer o debriefing com o cliente. Na maioria das vezes, eu faço uma reunião com o cliente e a arquiteta ou o arquiteto, às vezes é o engenheiro civil,
Porque com nós três, eu converso com eles e dali eu retiro as informações que eu preciso. Qual é o tipo de eletroduto que vai ser utilizado, como que o cliente quer que esse eletroduto seja utilizado, se eu posso passar tudo pelo teto, se eu posso fazer distribuição pelo teto, se em algum lugar ele quer que seja pelo chão, porque não vai ter forro, por exemplo, ou a laje ou não pode ter eletroduto passando, se ele quer aparente, se ele quer eletrocalha, se ele quer instalação tipo industrial, todas essas informações eu retiro nesse momento. E por que eu gosto de fazer reunião com o arquiteto também, ou com a engenheira arquiteta? Porque o cliente, na maioria das vezes, e a grande chance é que o seu cliente não tem capacidade de mentalizar o que você está conversando. Já você tem. Se eu virar para você e falar, pense num elefante amarelo com bolinhas azuis, eu tenho certeza que você vai conseguir imaginar. Agora, e o cliente também. Mas se a gente começar a falar de como a gente quer uma casa, como que a gente quer uma edificação, onde vai ficar as caixinhas, se vai passar pelo teto, se vai passar sem eletrodutos, se vai ser direto pelo forro. O cliente não tem essa capacidade. Já você e o arquiteto ou o engenheiro já estão mentalizando o prédio pronto. Você consegue visualizar ele no 3D ali, a sua mente foi treinada para isso. Ou está sendo treinado. Mas você tem essa capacidade. Então é muito importante conversar e ser o mais óbvio possível e didático com o seu cliente, extraindo dele todas as informações que você precisa para escolher o material, para poder definir como você vai fazer o seu projeto elétrico. Depois que você passar dessa fase, você vai conseguir escolher os tipos de eletrodutos. Então a dica 2 é: use esses eletrodutos se, por exemplo, parede e teto, uso flexível, esse amarelo, e não usa, e tenta utilizar sempre o eletroduto de 3/4 a 1 1/4, ou seja, de 20 milímetros a 32 milímetros, porque menor que isso, aquele de meia polegada, já não está mais sendo usado, é um eletroduto muito pequeno que não tem capacidade de passar a quantidade de fios que na maioria das vezes a gente precisa passar. Já foi a época que as residências tinham um circuito para tudo, um circuito para iluminação junto com tomada. Isso não existe mais. São as casas de 30 anos para trás, edificações de 30 anos para trás. Agora não tem mais como ser assim. Então, apesar de ainda existir, aliás, existe lojas de material de construção que não vendem mais esse tipo de eletroduto. Então, tenta focar sempre entre 3/4 e 1 1/4. Mas, e aí você vira para mim e fala assim, mas Vinícius, durante o meu dimensionamento ali eu percebi que um eletroduto de 3/4 é insuficiente, eu vou usar de 1 polegada também é insuficiente, o que eu faço? Dobra a quantidade de eletrodutos. Às vezes, ao invés de passar um eletroduto de 1 polegada, é mais vantajoso passar 2 de 3/4, porque você distribui melhor os cabos e ainda sobra mais espaço para o futuro. E aí, se você tiver que usar o eletroduto passando pelo piso, ter preferência para o PAD ou pesado. Então, para fazer o ramal de entrada, para passar pelo piso subterrâneo, de qualquer tipo que for, use esse. E aí pode ser de 1 e 1,5 a 3 polegadas. Você talvez não ache menor do que isso, mas tá tudo bem. É um eletroduto que não vai esmagar. Se você usar o outro eletroduto, as chances são que você vai se frustrar. Se você tiver a oportunidade de acompanhar a execução, não permita a usar o outro eletroduto para subterrâneo, porque na hora que bater o contrapiso, as chances dele entupir ou esmagar são enormes, e aí você praticamente não vai conseguir passar cabeamento nele, vai ter que ter um retrabalho muito grande. Então, às vezes, você vai ter que colocar um eletroduto um pouco maior para fazer esse percurso no subterrâneo, que é com esse, mas você vai manter a integridade da sua instalação elétrica. Se for fazer padrão de entrada, use o PVC rígido. Dê preferência para ele, com exceção da entrada subterrânea, onde o seu ramal de entrada vai estar amarrado, preso ao poste da concessionária. Aí tem que ser o metálico. Mas enquanto for possível usar o eletroduto de PVC, e aí o dimensionamento dele é conforme as normas da sua concessionária, use, porque ele é muito mais fácil de manipular para fazer o padrão de entrada.
Porque se precisar, eu posso serrar ele, eu posso fazer a rosca nele, eu consigo fazer emenda. Então é mais prático e mais fácil de instalar se você usar o de PVC e mais barato para o cliente também. Dica 3: não ultrapasse 15 metros. Se você está fazendo seu projeto elétrico e percebeu que tem um eletroduto muito grande, tanto que está passando pelo teto, pela parede, pelo piso, ou uma mescla disso tudo, não ultrapasse os 15 metros. Melhor ainda, tente não passar dos 10. Por quê? A grande maioria das sondas, você vai encontrar aí no mercado entre 15 e 20 metros. Só que a partir de 15 metros, mesmo aquelas sondas que tem um carretel, que elas são melhores, a partir de 15 metros já fica muito ruim fazer a distribuição fazer a passagem dos cabos, fazer a passagem da sonda. Ela começa a ficar pesada, a dobrar. Então, entre 10 e 15 metros, sempre use uma caixinha de passagem. Não vai ter problema nenhum. O eletricista da instalação vai te amar, o pedreiro vai te amar. Você vai ser, você vai ser muito menos consultado se você for fazer a vistoria na obra. Se você fechou esse serviço de acompanhar a obra, você vai ser muito menos requisitado. E nessa faixa de comprimento você colocar uma caixinha de passagem. Aí pode ser de piso, pode ser a baixa, pode ser a alta, pode ser aquela caixinha de lâmpada que fica no teto. Então nunca deixe no seu projeto passar dos 15 metros. Isso é muito importante para a execução do seu projeto elétrico. E se possível, uma dica aqui muito boa para execução: diferencie as cores. Lógico, se possível. Aqui na minha região, por exemplo, eu não consigo fazer essa indicação na execução porque eu não acho os eletrodutos de outras cores. Mas é muito bom, é muito legal se você conseguir fazer isso. Indicar, por exemplo, da parte elétrica, né, toda a estrutura da instalação elétrica ser o eletroduto flexível amarelo. E a parte de cabeamento, que é alarme, câmera, internet, TV, interfonia, ser o laranja, ou vermelho, ou azul, a cor que você conseguir disponível. Por quê? No projeto, talvez isso não vai fazer diferença para você, mas lá na execução, com todos os eletrodutos da mesma cor, já que é a primeira etapa a ser feita do projeto elétrico é o eletroduto, você vai conseguir visualizar ali todos os eletrodutos. E se todo mundo for da mesma cor, você vai conseguir ter uma certa noção se eles estão chegando no lugar que eles têm que chegar. Mas você não vai saber de imediato ali quem está indo para onde e quem é para quê. E aí depois esse eletroduto vai ser fechado na parede ou vai passar o forro e a fiação só vai ser passada depois. Na maioria das vezes é assim. Agora, se você consegue na execução e indicar isso no projeto para na execução ser assim, de fazer eletrodutos com cores diferentes, na hora que você chegar na obra, se você foi contratado para isso, mas na hora que você chegar na obra e observar a diferença de cores, visualmente você já vai saber se aquele eletroduto laranja está indo para uma caixinha que é parte elétrica, se ele está indo para o lugar certo, se está faltando ou não. Então, assim, as chances de ter que passar um eletroduto novo, ou quebrar a parede de novo, ou as chances de estar na caixinha errada, né? As chances de ter algum erro são menores do que os eletrodutos com a mesma cor. Lógico que é um pouco difícil, não é usual ainda. Acredito que daqui a um tempo talvez seja mais usual ter eletrodutos de outras cores. Na minha região, infelizmente, eu ainda não consigo indicar isso nas execuções que eu participo, que às vezes eu faço reunião, dou consultoria. Mas se aí na sua região você já observou que você consegue fazer isso, se você quiser fazer um teste nos seus projetos, colocando uma nota lá, indicando ou orientando o cliente, ou o arquiteto, ou o construtor de usar os eletrodutos diferentes, você vai ter um feedback muito positivo, muito legal da execução do seu projeto. E por fim, crie uma prancha só para os eletrodutos. Por que eu faço isso nos meus projetos e eu te aconselho a fazer? Nos meus projetos eu crio uma prancha com o projeto elétrico completo, uma prancha só com a parte de iluminação, uma prancha só com tomadas, uma prancha só com cabeamento, uma prancha só com o mapa de eletrodutos. Por que eu faço isso? O projeto elétrico, ele por si só já tem muita indicação. O projeto elétrico eu acho que é um dos projetos que tem mais indicações e detalhamentos. Então fica um projeto
poluído. Não tem jeito, por mais que a gente tente organizar, deixar bonito, na maioria das vezes ele vai ficar igual aqui na figura, com muita informação. E para. E quase sempre quem faz a execução dos eletrodutos e das caixinhas é o pedreiro, o construtor. Não é nem o eletricista e nem a equipe que vai fazer a instalação elétrica. Então, esse profissional, ele não precisa saber quais são os fios que estão passando ali, ele não precisa saber as informações das indicações e dos detalhamentos. Ele precisa saber qual é o eletroduto, aonde ele está saindo e para onde ele está indo e onde estão as caixinhas. Então, o que eu faço? Uma prancha sem as indicações. Como que eu faço isso, por exemplo, se você também faz no que é elétrico, assim como eu faço? Como que a gente pode fazer? Observe que essa prancha minha aqui, observe essa minha prancha, que ela está finalizada, tenho tanto a parte de cabeamento como a parte de projeto elétrico, e ela está bem poluída. Então, olha a diferença. Eu vou dar só um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, para a gente observar a diferença. A gente observar a diferença. Então, eu vou fazer uma edição aqui. Você dá 2 cliques nela. Se aparecer a mensagem para você abrir original ou editar na prancha, você seleciona a opção editar na prancha. Aproxima o projeto e seleciona o máximo possível de indicações, principalmente as que tiverem indicações diferentes. Então, eu vou selecionar aqui vários tipos de indicações. E observe o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui em cima, ó, em apagar níveis selecionados. Pronto. Você vai observar que o projeto ficou muito mais limpo. Eu só tenho as peças elétricas e os eletrodutos. Então, para o construtor que vai fazer essa obra, está muito mais fácil agora. Ele não precisa, para essa primeira parte, né, ele não precisa saber aquelas outras informações. Aquelas outras informações que vão estar em outras pranchas é para quem vai fazer a instalação elétrica. Para o construtor, ele só precisa saber isso. E isso é suficiente. Eu não preciso entregar uma informação demais. O que acontece quando você entrega informação demais? E é certeza que isso vai acontecer. O construtor, ele vai passar o eletroduto, as caixinhas, ele vai colocar do jeito certo. Mas ele vai passar os eletrodutos e a quantidade de eletrodutos do jeito que for mais fácil para ele. Porque depois que está fechada ali a parede, ninguém mais vai ver nada. Então ele vai passar o que é mais fácil para ele, óbvio. E o que ele entender, ele vai fazer o serviço dele. Ele vai passar os eletrodutos, que vai dar certo, talvez não com a eficiência que você queria. E o resultado disso é que no futuro, se precisar fazer alguma modificação, o projeto não bate com a execução. Então, quando você faz isso, é uma coisa simples, é só desligar os níveis das indicações. Você tem uma prancha a mais aí que faz total diferença na execução do seu projeto. Você não pode esquecer de selecionar o seu projeto todo, arrasta ele para o lado e depois liga os níveis de novo para você poder apagar as indicações. E aí você pode fechar o detalhamento. E agora, olha a diferença de prancha. Então eu tenho essa prancha aqui. Essa prancha ela é a completa, com todas as informações técnicas necessárias. E depois eu tenho várias pranchas, como você pode ver aqui. Então só com a parte de iluminação, só com a parte de força, só com a parte de eletroduto, só com a parte de cabeamento. Porque fica um projeto muito mais fácil de ler e atendendo a cada etapa de execução dele. Olha a diferença. Observando esses dois projetos. Olha a diferença dele com todas as informações que são necessárias e dele só com um mapa de eletrodutos e pontos elétricos. Para a primeira fase é suficiente. Então, voltando aqui e resumindo a nossa aula de hoje. Quais são os 5 principais pontos que você tem que levar em consideração na hora de fazer o seu projeto elétrico para fazer ele de uma forma assertiva e sem retrabalho? Primeiro de tudo, e o mais importante, entender a necessidade do cliente e conseguir alinhar a expectativa com essa necessidade. Perguntando principalmente como ele quer a instalação elétrica dele. Se vai ser aparente, se vai ser eletroduto embutido, se você pode usar tanto o chão quanto o piso para passar os eletrodutos. A segunda dica importantíssima: use os tipos de eletrodutos da forma correta e com os tamanhos corretos.
sempre priorizando aquilo que a gente conversou e principalmente o que é fácil de achar no comércio da sua região. Não adianta você colocar um eletroduto que é difícil de achar, porque senão lá na execução eles vão colocar do jeito deles e você vai ter problema. Então, às vezes, como eu disse, é melhor colocar duas vias de um eletroduto de 3/4, que é mais fácil de se encontrar no mercado e é mais barato, do que você passar uma via de 1 polegada. Lógico que é só um exemplo. Tanto de 3/4 quanto de 1 polegada, eles são facilmente encontrados no mercado. Não ultrapasse os 15 metros de comprimento. Isso vai facilitar a vida de quem vai executar e vai facilitar o seu projeto também. Sempre que você sentir que você está ultrapassando, que você tem um eletroduto com um comprimento muito grande, coloca uma caixinha de passagem. Pode ser com tampa cega, ou às vezes, se você não quiser uma tampa cega, uma dica muito boa, coloca uma caixinha de tomada, por exemplo, com um plug só, porque aí você usa ela como tomada, mas por trás ali dela está passando uma certa quantidade de fiação seguindo o caminho. Vai ser muito útil para o seu projeto elétrico, para melhor distribuição dos eletrodutos e dos circuitos da sua instalação. E se possível, quarta dica, diferencie as cores do seu eletroduto, principalmente entre elétrica e cabeamento. Se você conseguir diferenciar só essas duas cores, você vai perceber que a execução do seu projeto elétrico vai ser muito mais prática. E por fim, uma dica de projeto: faça uma prancha exclusiva para o mapa de eletrodutos. Se você fizer essa prancha, você vai estar entregando muito mais qualidade, muito mais valor para o seu cliente. Ele vai ficar muito mais satisfeito em ter um projeto ali muito mais detalhado e que não te custa nada. Como eu te mostrei, se você usa o mesmo software que eu, é muito rápido de fazer esse detalhamento. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar de eletrodutos hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, é só me seguir. Se vocês quiserem mais conteúdos, eu tenho muitos vídeos gratuitos nas minhas redes sociais, onde eu falo diversas dicas de projetos elétricos. É só me seguir tanto no Instagram quanto no Facebook, @engviniassad. Você também pode me achar no YouTube, digitando Vinícius Assad. E por favor, se você gostou, curte aqui, comenta, compartilha com quem também trabalha com projetos elétricos e precisa ver esse vídeo. Estamos aqui para poder compartilhar conhecimento, tá certo? Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Muito obrigado por ter visto esse vídeo e até a próxima.